bem a uma combinação de psicoterapia e medicamentos, fluoxetina e bupropiona, mas começaram a se queixar de ganho de peso. Estava com o maior peso que já tive, que era de 63,5 quilos, foi o que ela disse, com altura de 1,65, com um MC de 23,3. O psiquiatra deu início a um esclarecimento da história alimentar da senhora Yasmin, e a qual era marcada por episódios aflitivos e recorrentes de ingestão incontrolável de grandes quantidades de alimentos. O exagero de comida não era novo, mas parecia ter se agravado durante o uso de antidepressivos. Ela relatou que os episódios ocorriam 2 ou 3 vezes por semana, geralmente quando chegava em casa do trabalho, antes da chegada do marido. Essas comilanças eram marcadas por uma sensação de perda de controle. Ela comia rapidamente, sozinha, até estar desconfortavelmente saciada. Depois ficava deprimida, cansada e com asco de si mesma. Normalmente ela ingeria alimentos saudáveis de forma compulsiva, mas também tinha compulsões por doce, quando ingeria principalmente sorvetes e balas. Negou, tanto no presente quanto no passado, vômitos autoinduzivos, jejuns ou uso inadequado de laxantes, diuréticos ou medicamentos para perda de peso. Ela relatou exercitar-se durante 1 hora quase todos os dias, mas negou ser viciada em exercícios. Relatou que no final da faixa dos 20 anos corria em competições. Na época, costumava participar de corridas de 10 km e chegava a uma média de 56 km por semana. Apesar de uma lesão persistente no pé, o que a forçou a mudar para natação, ciclismo e aparelho elíptico. Ela afirmou que tinha compulsão alimentar desde que conseguia se lembrar e era atarracada quando criança, mas se manteve com peso normal durante o ensino médio, 54 a 56,5 quilos, porque ela era muito ativa. Negou a história de adolescência nervosa e aos 28 anos chegou ao peso mais baixo em toda a idade adulta, com 51,2 quilos. Foi quando se sentiu cheia de vida, saudável, com tudo sob controle. Em meados da parte dos 30 anos, teve um episódio depressivo maior que durou 2 anos. Teve um humor gravemente deprimido, não falava, se fechou e ficava na cama, tinha muita fadiga, dormia mais que normal e não conseguia funcionar. Foi uma das poucas vezes na vida em que a compulsão alimentar se interrompera e ela perdera peso. Negou a história de episódios hipomaníacos ou maníacos. Embora vivesse com tristeza frequente, negou outros episódios depressivos graves até o ano anterior. Ela negou a história de ideação suicida, tentativas de suicídio e uso significativo de álcool, tabaco ou substâncias ilícitas. A avaliação revelou uma mulher bem nutrida e com bom desenvolvimento, coerente e cooperativo. Seu discurso era fluente e não havia pressão por falar. Tinha um humor levemente deprimido, mas um afeto reativo com sorrisos adequados. Ela negou culpa, ideias suicidas e desesperança. Afirmou que sua energia era normal, exceto pela fadiga após a compulsão alimentar. Negou psicose e confusão. Sua cognição era normal, a história médica não apresentava nada fora do comum e o exame físico e os testes laboratoriais básicos fornecidos por seu clínico geral estavam dentro dos limites normais. Bom, agora que a gente falou um pouquinho sobre ela, eu gostaria de falar sobre algumas coisas que a gente marcou, assim, que como importante. E, bom, primeiro caracterizando ela, é uma pessoa do sexo feminino, de 55 anos, então ela já está numa idade um pouco acima, e o peso dela é 63,5 quilos, mas ela tem 1,65 de altura. Então, ela não tem nenhuma problemática com peso nem nada, mas pode passar. Olhando para as queixas dela, que ela relatou aumento de peso e também os episódios de descontrole com a comida, a gente nota que ela não tem problemas em si com a aparência dela, ou muito menos com essa questão da restrição calórica e nada do tipo. É realmente somente essa relação que ela tem com a comida que faz com que ela se sinta mal, assim, que ela ingere aquelas grandes quantidades, fica muito cheia e tudo mais. E ela também relata que os episódios eles são usuais, né, o que é uma problemática na vida dela. Você pode passar.
E aí, falando um pouquinho mais sobre a vida dela para entender da onde que surge essas questões, a gente percebeu que a relação que ela tem com a comida em si, ela não é muito bem detalhada, ela é meio empobrecida. Ela não tem ela não põe muito valor na comida além de prazer fácil. Então, ela não tem um discernimento muito bom sobre a comida na vida dela. E ela também sempre foi ativa nos exercícios e possui um quadro de depressão crônica, ao que tudo indica, né? Porque ela já tem 55 anos e já está, desde o primeiro episódio, foi desde os 30 anos. Mas o interessante é que essa relação com a comida dela já existe desde que ela era criança. Então, talvez seja algo mais, uma gestalt aberta mais simples, nada muito complexo, assim, nada muito profundo, e que talvez fosse mais tranquilo de se resolver. E, bom, agora a Julia vai comentar sobre os sintomas.